Olá, Ricardo, tudo bem contigo? Oi, Fernando, tudo bem? Enorme prazer estarmos juntos, viu? Eu tô. O Acontece Carreira, ele é um projeto muito querido por mim e pela Cornerstone, e além de pesquisar um dos temas que me movem, que é a carreira, eu confesso que eu sou muito grato ao projeto porque ele me põe em encontros com pessoas que o projeto ele vai abrindo e vai me articulando, e eu estava com muita expectativa esse ano de trocar contigo, por respeito que eu tenho a Mil e pela tua carreira. Muito obrigado a generosidade de estar aqui com a gente trocando, tá? Poxa, Fernando, é um prazer, uma honra, né, estarmos juntos também. O Acontece Carreira, enfim, reúne tanta gente boa, né, Fernando? Tanta troca aí potente, né, que tem em cada episódio, em cada interação. E agradecer a Cornerstone também aí pelo convite. E um prazer. Com certeza eu sairei sairei melhor, né, dessa interação, não tenho dúvidas disso, viu? Muito bem. E para quem está assistindo esta conversa, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa que a Cornerstone Carreira Services atua com o mercado de carreira e todo ano a gente vem para o mercado pesquisar um tema que recorta a carreira dos brasileiros. E este ano estamos falando sobre gerações, já que temos no mercado de trabalho pela primeira vez 4 gerações atuando dentro do mercado de trabalho, e isto vem gerando uma série de reflexões dentro de equipes, mercados, é, concretizando este lugar de expectativa. Hoje estamos aqui com Ricardo Burgos, que é o vice-presidente de Pessoas e Seguranças da Mil. E conforme a gente foi fazendo a curadoria desse ano, Ricardo, quando a gente vai falando de gerações, o termo de diferença, ele surgiu muito claro do início, né? Uhum. Mas a gente nunca quis entrar pelo viés do que é melhor, do qual a gente quer olhar pelo que tem de ganho esse encontro geracional. A partir daí, a gente foi tentando achar um tema que ele fosse costurando as gerações, mesmo que de jeitos diferentes e vivências diferentes, mas que me parecesse que ele era protagônico nas carreiras. E aí quero ouvir tua opinião. Se o tema de autocuidado, saúde mental, saúde, isto é um tema protagônico nas carreiras, não importa em qual geração o Independente da profissional geração. é. Perfeito. Esse é um ponto de extremamente relevância, né, Fernando? Primeiro, eu vejo, tocando, né, no aspecto aí situacional, é um benefício gigante. Nós temos quatro, em algumas organizações, cinco gerações, né, Sim. no mesmo ambiente de trabalho. E a gente trabalha aqui no Grupo Amil para que sejam cinco gerações com protagonismo, com espaço de fala, com troca, porque nós acreditamos assim demais nessa diversidade de mentalidade, de comportamento, de atitude, de forma de ver o mundo, né? Dentro do mesmo ambiente, porque essa troca faz um resultado ser mais simples, né? Em termos de soluções, de decisões dentro da organização. Isso desde resultado de operação em si, passando por inovação, né, por resolução de problemas. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Respondendo depois a sua pergunta, Fernando, eu vejo o tema de saúde mental, né, de equilíbrio como um ser humano dentro de um ambiente organizacional. Para mim, ele independe de geração, ele é um tema nevral, ele deveria estar na mesa de cada comitê executivo, independente do segmento da organização, porque aí eu trago uma fala um pouco mais forte, Fernando, mas e que eu não gostaria, mas que para mim é fato. Nós temos uma sociedade doente, né? Em Sim. menor escala, por esse ou por aquele ângulo, mas a gente vive uma situação muito extremada. Nós passamos por uma pandemia que traz até hoje um tsunami de saúde mental, né? Uma série de problemas que a gente percebe dentro da saúde, a gente tem, né, uma ótica muito ampliada disso, e que se derivam para uma série de outros problemas, de comorbidades, de desafios de saúde aí, e essas, a sociedade, né, a nossa empresa é uma demonstração da sociedade pelo tamanho, pela capilaridade, como várias outras organizações são,
Então, realmente, esse tema é um tema que ele é de suma importância para as lideranças das organizações, porque nós entregamos a sociedade, nós temos os desafios que a gente vê no dia a dia, e esse é um tema no Grupo Amil encarado com extremamente seriedade, viu, Fernando? É um tema de sustentabilidade de negócio. Não tenho dúvida, e por isso a expectativa de poder trocar contigo, porque acompanho muito e vejo o quanto isso é protagônico na matriz de pessoas e da forma como vocês fazem esta governança interna. Mas eu vejo muitas instituições tendo dificuldade de lidar com essas gerações, porque quando a gente coloca esses diversos olhares para trabalhar juntos, a gente vai falar de uma gestão de conflito, porque cada um vai olhar o mundo por um lado. Mas, na tua visão como executivo, Burgos, o que tem de rico uma organização ter um quadro de funcionários tão plural com até 5 gerações dentro? O que a empresa tende a ganhar com isso? Olha, Fernando, é bacana a sua pergunta, ela me remete a uma série de interações com lideranças dentro da organização, né? Até com o nosso programa de mentoria, que envolve mais de 200 líderes, e entre mentores, mentoras, mentorados, mentoradas, e é um tema que a gente aborda muito e induz, né, ao diálogo. Eu vejo, Fernando, assim, primeiro, como um benefício gigante, né? Nós da área de pessoas, de recursos humanos, da área de gente, nós temos uma oportunidade gigante de aprendermos com as diferentes áreas do negócio todos os dias, né? De navegar na área operacional, de aprender na área de clientes, de passar pelo financeiro, de navegar no jurídico, de entender suprimentos, enfim, e de aprender, né, com as diferentes gerações em cada ambiente de uma maneira muito grande. E eu procuro muito fomentar para que essa mentalidade seja mais bem permeada na organização. Primeiro, estarmos ok em demonstrar vulnerabilidade, né? A gente tem várias, assim, muitas vezes os líderes, né? Eu não gosto de rotular a geração, porque você tem diferentes comportamentos e mentalidades dentro daquele mesmo público, mas existe, na minha visão, uma tendência comportamental que ela se mantém como uma linha tênue, né, comum ali, porque foram pessoas que cresceram no mesmo ambiente, mais digitais ou analógicas, enfim. Existe uma tendência, né, desse comportamento, mas, de novo, sem rotular gerações. Mas em cada interação você aprende a enxergar situações com ângulos diferentes, né? Porque foram pessoas expostas a ambientes diferentes, né? Socioeconômico, políticos, de negócios, né? Então, nós temos, por exemplo, só para citar uma ilustração, mas CEOs, muito de uma geração que era de trabalho presencial, né? Uma geração do olho no olho, né? De estar próximo e tangibilizar aquela entrega se eu estou vendo aquela pessoa ali. Então, isso é um ritmo, né, diferente para gerações que já cresceram digitais, que trabalham muito bem remotamente, por exemplo, né, e tudo mais. Então, acho que fazer essa harmonização não é simples. Se alguém disser que tem fórmula, por favor, nos traga, viu, Fernando? Porque eu desconheço. É mais manter essa abertura ao aprendizado, a desaprender algumas coisas, né? A demonstrar vulnerabilidade e sair da zona de conforto. Eu acho que quem não quiser sair, né, da zona de conforto e quem não quiser, como organização, criar esse ambiente que fomenta o diálogo, na minha visão, é um retrocesso, vai contra, né, a proposta de negócios, ali, independente do segmento que seja. As empresas precisam ter essa coragem para incentivar esse tipo de atitude, de comportamento e de ambiente, né, dentro do seu ecossistema. Muito bem. E concordo que quando a gente começou a fazer a pesquisa com o Seiichi Arous, era um pouco levando a discussão até para a gente perceber que assim, não existe nenhuma fórmula secreta ou uma bala de prata que resolva este momento que nós estamos, a não ser convivendo e aprendendo e discutindo. Já que esta premissa é uma premissa comum do projeto com que você pensa, uma das riquezas do Acontece é a gente poder perguntar para diversos executivos, entendendo que é um mercado, que ele fala constantemente que inovar
e colaborar me parecem tendências comportamentais importantes para o desenvolvimento da carreira. Como é que, na tua visão, o RH ele pode ajudar estas diferenças ou esses múltiplos olhares a se colaborarem e trabalharem junto para o processo inovativo? Entendendo que ninguém tem a fórmula secreta, mas na tua visão, o que você entende que pode ser importante para as organizações? Olha, Fernando, eu vou fazer até duas analogias aqui para te responder, né, para trazer a minha humilde contribuição. Mas a primeira delas, até remontando aqui a um passado recente, nós saímos de uma pandemia, né, em que o mundo a enfrentou, né, em médias e grandes proporções, dependendo das diferentes realidades. A expectativa que eu tinha é de que nós saíssemos desse momento de uma forma mais colaborativa, mais integral, mais holística. Empática, sim. Muito mais empática, perfeito o tema. E não foi isso que a gente viu acontecer. A gente viu uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e, enfim, não precisamos nem citar tudo o que está acontecendo. Então, isso, para mim, assim, é um sentimento que eu procuro trabalhar para entender, para compreender, porque, poxa, a gente viu que a gente é tão vulnerável, né, na vida, no dia a dia, como seres humanos, e esses seres humanos lideram empresas, lideram nações, né, e a gente vê um comportamento antagônico, né, enfim, protetivo, individualista, egoísta. Isso é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto que eu vejo também, aí tocando mais um pouco até a sua pergunta, Fernando, eu vejo que, aí eu faço analogia com o esporte, né? Eu fiz um pouco da recente história, da experiência que a gente teve, e agora trazendo o esporte para ajudar a responder. Eu venho muito do futebol, né? Vivi minha vida, enfim, sempre pratiquei, cheguei até um pouquinho ali no profissional, jogo até hoje, procuro aprender muito com a experiência do futebol. O jogo, né, o jogo das empresas, o jogo do mercado, ele não se ganha sozinho. Você não vai ter só o 10 ou só o CEO que vai fazer, né, aquela vitória acontecer. Pelo contrário, você depende de uma somatória de perfis e de diferentes entregas para chegar num resultado, e mais difícil, para sustentar uma alta performance, para sustentar um resultado. Então, é isso aí, trazendo para o ambiente corporativo, Fernando, eu vejo que é fundamental criarmos uma mentalidade, né, de encontro à missão da empresa, ao propósito da empresa, para que as agendas elas sejam muito agenda coletiva. Nós precisamos entregar junto um resultado. E aí entra a meritocracia, entra reconhecimento, mas a gente precisa acabar um pouco com pelo menos assim, o que eu procuro fomentar e liderar, por exemplo, é realmente ter uma agenda coletiva, que a gente some entregas, contribuições, e tenha realmente um compartilhamento, né, coletivo, equilibrado das coisas, porque, inclusive do risco, né, do risco e do reconhecimento. É um desafio gigante. A gente vê vários cases aí de empresas, né, que foram sólidas, que pareciam sólidas, de repente não serem, né? E uma agenda individual, uma busca incessante por um lucro insustentável. Então, é um pouco eu vejo realmente a importância de uma mentalidade mais coletiva, mais empática, mais colaborativa, e que, infelizmente, a gente não vê ecoar tanto quanto a gente gostaria, seja no ambiente empresarial, ou, enfim, entre países, e por aí vai, né? Muito bom, adorei a reflexão final de poder pensar não só na empresa, mas este lugar de corresponsabilidade no momento de agora que estamos vivendo, de que a diferença não seja um lugar que afaste, mas que ele aproxime no sentido de, de perceber o outro, de aprender com o outro, de interagir. Eu tenho um exemplo aqui dentro da equipe da Cornerstone que eu brinco muito, onde uma das pessoas da minha equipe é de novas gerações, e a coisa que eu mais gosto de trabalhar com ele é trabalhar à frente com ele, Ricardo, e tem alguns momentos que a gente está discutindo e ele olha para mim e eu falo assim, fala, Igor, o que você está querendo me dizer? Porque eu sei que ele está olhando para o mesmo lugar que eu estou, talvez não com os mesmos cabelos brancos que eu, mas com modus operandi de olhar o processo completamente diferente de meu, e que eu ganho muito a partir do momento que eu abro mão do meu crachá, senioridade, como você falou, na vulnerabilidade do não saber,
me colocar em relação a ele. Então, muito obrigado a tua generosidade no projeto e te agradeço a participação no Acontece Carreira, tá, Burgos?